Então, que nem eu falei para vocês, para você no caso, na terça-feira, a gente começou aí esse último tema que a gente vai ver nesse último semestre aí, nesse último bimestre, antes da gente entrar em férias, que é a função quadrática. Então, a gente já viu a função afim, que é a função de primeiro grau, e agora a gente vai ver aí a função quadrática, que é a função polinomial de segundo grau, ok? Então, ontem a gente viu aí já a definição, a gente até assistiu um vídeo, viu a nossa definição, a gente viu de quais formas essa função ela pode aparecer. Então, ela pode aparecer da forma geral, que é aquela que a gente geralmente encontra. A gente pode ter ela na forma canônica, que é usando os pontos do vértice da nossa função, ou da forma fatorada, que a gente usa as raízes da nossa função. Ok? Então, agora vamos dar continuidade aí falando sobre as raízes da função quadrada, ok? Da função quadrática. Então, a gente pode encontrar a raiz de duas formas. Então, a primeira delas é usando a fórmula de Bhaskara, que a gente já viu 1 milhão de vezes, que você já deve ter feito já 1 trilhão de vezes já, que é essa formulazinha aqui, que é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, sendo delta b ao quadrado menos 4ac, ok? Então, a gente já viu isso diversas vezes. Uma coisa importante de você se lembrar, não sei se você se lembra, mas quando a gente tem o delta positivo, a gente encontra duas raízes reais diferentes. Quando o delta é igual a zero, a gente encontra uma raiz real, ok? E quando a gente tem o delta negativo, a gente não tem raízes reais, ok? Então, lembra que quando a gente fazia o delta e você tinha um número negativo, você parava a conta ali e já falava que não tinha solução, ok? Então, lembrando aí que o delta pode ter aparecido essas três formas e cada uma delas representa uma coisa diferente quando a gente está falando da raiz de um polinômio, dessa função, ok? E a gente tem a fórmula de Girard, que ela também é bem conhecida. Geralmente a gente não sabe o nome dela, né? A gente fala da soma ou multiplicação das raízes, mas é as fórmulas de Girard que a gente já viu até esse ano. A gente viu quando a gente estava falando de polinômios, a gente já viu essas fórmulas. Então, o que são essas fórmulas de Girard? Ela ajuda a gente a encontrar as nossas raízes utilizando aí os valores da nossa função. Então, a gente tem, a partir dessas fórmulas, que a soma das duas raízes, então x1 mais x2 é o quê? É menos b sobre a, lembrando que b e a estão lá na nossa função, ok? E o produto das raízes, x1 vezes x2, é c sobre a, ok? Então, é bem conhecida. Deixa eu pegar aqui o negócio. É simplesinha. Ok? Mas qualquer uma das duas funciona sempre, ok? Beleza. Aqui a gente tem alguns exemplos. Eu ia até passar para você resolver esses exemplos. Vou te passar um exemplo só para treinar, tá bom? Ok. Então, deixa eu até escrever aqui. Então, a gente tem... Deixa eu passar aqui, que eu separei. Resolve aí para mim. Ache as raízes, né? É isso que eu quero que você faça. Ache as raízes de f de x igual x ao quadrado. Ah, tá, achando que você é por x a quarto. Falei, eita. Não. São dois. Tá. Tá? Então, dessa funçãozinha aí. Eu posso resolver por Bhaskara, né? Que é b ao quadrado. Pode sim, por Bhaskara. Então, antes de corrigir, eu só vou mostrar um exercício antes, tá? Eu vou mostrar um e aí eu já te mostro a resolução. Então, por exemplo, aqui a gente viu aí, então, que a gente pode resolver, encontrar as nossas duas raízes utilizando o Bhaskara. Aqui eu tenho um exemplo que é diferente daquele que eu pedi para você fazer, que é x ao quadrado menos 5x mais 6. Utilizando aí a fórmula de Bhaskara, lembrando que o A é aquele que está aqui com o x ao quadrado, o B é aquele que está junto com o x e o C é aquele termo independente. Faz o discriminante, que é o Bhaskara, encontra aqui 1.
Foi fazer lá as raízes, achou x1 e x2, tá? Só para lembrar. Pode ter, quando você vai fazer o do x, ele pode dar o mesmo resultado? Pode, né? Pode. Aqui, o x1 e o x2? Uhum. Sim. Se der o mesmo resultado, é porque delta é zero, tá? Se for diferente de zero, Então o meu então deu número igual. beleza. Eu fui fazendo aí, tipo, nossa, será que tem alguma coisa errada aqui? Se deu igual, é porque o delta deu zero, ok? Então, aqui tá o que você fez, que é o 4x² mais 12x mais 9. Utilizando aí a fórmula de Bhaskara, delta deu zero. x1 e x2 deu o quê? Menos 12, né? Porque aqui 12 estava positivo, mais ou menos raiz de zero, Uhum. dividido por 2 vezes 4, tá? Eu não fiz desse jeitão. Eu fiz menos 12 mais zero sobre 4. Na verdade era sobre 8, né? Uhum. Aí eu dei o resultado de 1, o resultado de 2. Pode ser, tá? A única coisa aí é que aqui deu 8, tá? Você falou aí que o seu deu 4, mas é dessa forma aí mesmo. Pode ser também. Como vai dar um resultado igual, Então, não precisa fazer os dois. menos 2 dividido por 8 dá 4, né? Não dá 3. Oi, peraí. Repete. Menos 2, deixa eu ver, calma aí. Menos o menos 12? Menos 12. Menos 12 dividido por 8. Divide em cima e embaixo por 4. Tá? Ah, é verdade, peraí. É, aqui tá errado mesmo. É 3 sobre 2. Menos 3 sobre 2. Ah, não. O quê? Peraí. Qual que era a sua dúvida? Menos. É que eu tô, tipo, não vai dar número Inteiro? inteiro. Não precisa dar necessariamente o número inteiro. Então, divide por 4. Deu Isso. quanto? Só que aqui tá um número errado aqui. Quer ver, ó? Deixa eu escrever. Você falou, eu tava pensando aqui, ó. Deu menos 12 dividido por 8, certo? Uhum. Então, Uhum. divide em cima por 4 e divide embaixo por 4, a gente fica com menos 3 sobre 2, tá? Aqui tá errado, era pra ser um 2. Ok? Uhum. Então, beleza. Eu nem tinha percebido isso. Olha aí. Às vezes até o erro é, ou até o livro erra. Mas eu acho que ele fez, sabe o quê? Ele coisou o 12 com o 4, aí dá 3, mas do mesmo jeito não ia dar É, certo. não dá 4 aqui embaixo, dá 2. Bom, enfim, É. viu? Até o livro erra de vez em quando, mas não tem problema. Mas é isso aí, usando a fórmula de Bhaskara. Aqui ele dá mais alguns exemplos, então, utilizando a fórmula de Bhaskara, quando o nosso delta dá negativo. Quando o nosso delta dá negativo, se a gente está procurando raízes reais, a gente já para aqui e não continua. Uhum. A gente viu, quando a gente falou de números complexos, que tem como continuar, né? Não sei se você lembra, mas a gente viu que tinha como continuar, mas aí a nossa resposta ia dar um número complexo, tá? É. Mas quando a gente está falando aí de raízes reais, a gente não continua, a gente só para aí, fala que não tem solução nos Uhum. fins, ok? Uhum. Aqui, então, a gente também tem como encontrar as nossas raízes, uma função quadrática, através das relações aí de Girard. Então, a gente tem... Aí é mais ou menos fácil. Na maioria das vezes é melhor você fazer a Bhaskara, porque da Bhaskara você encontra. Uhum, que já é mais certeza. No Girard você tem que dar uma pensada mesmo, mas também, se você quiser, se você gostar dessa fórmula, você pode usar. Okay? É que, tipo assim, na maioria das vezes a Bhaskara, ela, tipo, é mais rápida. Você encontra o Eu acho resultado também. muito mais rápido. E esse daí, tipo, você tem que ficar pensando. Aí. Sim. Tem gente que acha esse daqui mais rápido. Eu sempre gostei de Bhaskara. Eu sempre gostei É de que Bhaskara você lembra da fórmula, né? Então é mais Bhaskara. rápido. Você Exato. lembra da fórmula, aí você vai, você sabe que o A é com x ao quadrado, o B é com x e o C é sem o x. Então aí isso vai mais rápido. Eu também acho.
Mas aqui, então, para você ver, para você lembrar aí as relações de Girardi, a soma menos B sobre A, ok? A multiplicação C sobre A. Resolve aí, a gente encontra que a soma deu menos 2, a multiplicação deu menos 35. Então, uma das raízes é 5 e a outra raiz é menos 7, ok? Porque se você trocar aqui 5 e menos 7 dá menos 2. E se você trocar aqui 5 e menos 7 dá menos 35 também. Isso daí não é simplificado, não. Bhaskara eu acho mais fácil. Mais direto, né? Uhum. Também. Mas pode ser qualquer uma das duas. É que você não precisa, tipo, qual o número que dá menos 2? Qual o número que dá 35? Uhum. É um pouco mais... É porque também é uma coisa que a gente já fez 1 milhão de vezes. Então, às vezes, Né? parece mais fácil mesmo. Okay? Agora, falando do gráfico de uma função quadrática. Então, o gráfico, não sei se você se lembra quando a gente assistiu aquele vídeo na aula passada, é uma... Curva. Isso, é uma curva, uma parábola, ou ela é... Que né, geralmente os professores nas escolas, quando você é mais novo, falam, ela tá sorrindo ou ela tá triste. Eu aprendi isso ano passado. Então, você tem a função ou com ela com a concavidade para cima, que é sorrindo, ou com a concavidade para baixo, que é o triste, né? Então, a gente consegue aí dar uma analisada no gráfico, dependendo da nossa função. Algumas coisas antes. Então, a primeira coisa é que a nossa função, a nossa parábola, ela sempre vai ter um eixo de simetria. O que é um eixo de simetria? Se você tem aqui uma parábola, se você cortar ela exatamente no meio, ok? Ela é igualzinha desse lado e desse lado, ok? Esse que é o eixo de simetria. É quando você cortar ela no meio, ou se você dobrar ela, as partes elas vão se encontrar. Então, imagine assim uma parábola, se você pegar ela no meio, exatamente no meio, e fechar ela, como se ela tivesse desenhado num papel, fechasse ela exatamente no meio, a curva ela ia se encontrar dos dois lados do papel, ok? Esse que é o nosso eixo de simetria quando a gente está falando. A gente também tem o vértice da nossa parábola. Não sei se você se lembra, mas quando a gente tem o nosso vértice, seja ele com a concavidade para baixo ou para cima, a gente tem sempre um ponto do vértice, que é aquele ponto onde o nosso eixo de simetria encontra. Então, por exemplo, a gente tem aqui a nossa parábola, né? A gente tem o nosso eixo de simetria, nossa, que torto. A gente tem o nosso eixo de simetria mais ou menos aqui. A gente tem que esse ponto aqui, onde a gente vai dividir aí a nossa parábola, é o nosso vértice, tá? Então, aqui vai ser o nosso vértice. Bem nesse ponto aí onde a gente vai fazer essa dobra, onde a gente encontra esse eixo de simetria, é o nosso vértice. E como ele é um ponto todo especial, todo diferente, tem uma fórmula para você encontrar ele. Então, o x, como é um ponto, ele tem coordenadas x e y, tá? A coordenada x desse ponto, desse vértice da nossa parábola, é menos b sobre 2a, e o y é menos delta sobre 4a. Tá? Lembrando que o delta é aquele lá que a gente já viu várias vezes, que é o b ao quadrado menos 4a, ok? Então, a gente tem aí dessas duas fórmulas para a gente encontrar as coordenadas desse nosso vértice, ok? Ok. Beleza. A gente tem, então, mais uma coisa para a gente dar uma analisada. A gente falou aí que a concavidade ela pode ser para cima ou para baixo, tá? Então, ela tá sorrindo, ela tá triste. E a gente consegue descobrir se ela tem a concavidade para cima ou para baixo apenas analisando a sua função. Então, o A da nossa funçãozinha lá, ele vai nos determinar se a nossa concavidade é para cima ou para baixo. Se o A for positivo, a nossa concavidade é para cima. Então, quando ele é positivo, o nosso gráfico está sorrindo. Quando ele é negativo, o nosso gráfico tem a concavidade para baixo, ou seja, ele está triste. Quando é negativo, ele está triste, ok? Então, é só para você se lembrar aí. Quando você tem A positivo, concavidade para cima, A negativo, concavidade para baixo, ok? Ok. Aqui tem um esqueminha falando, então olha aqui, o eixo de simetria é quando corta exatamente no meio a nossa parábola, ok? Aqui tem o nosso vértice, o nosso ponto vértice, que é exatamente aqui, onde o eixo de simetria e o gráfico estão se encontrando.
Aqui também o eixo de simetria, ok? E a gente tem a concavidade para cima, sorrindo, e a concavidade para baixo. E com isso a gente sabe que o A dessa daqui é positivo e que o A daqui é negativo. Ok? Ok. Beleza. Esboço do gráfico de uma função quadrática. Então, como que a gente pode fazer esse esboço? A gente pode fazer de duas formas, tá? Aqui ele apresenta uma das formas, eu vou te falar, e uma outra é colocando ponto, é plotando o ponto que nem a gente fez lá na outra. Então, coloca x, y, escolhe os valores de x, vai trocando na função, faz aquela tabelinha de valores e vai colocando pontos no gráfico, depois liga. Pode ser, tá? A outra forma é fazer o seguinte, você vai seguir esses 4 passos. Primeiro, você vai ver se a concavidade é para cima e para baixo. Olha lá o A, vê se é para cima e para baixo. Se Depois, for positivo, os sinais de positivo é para cima. isso, se for positivo a concavidade é para cima. Se for negativo, é para baixo. Vai olhar ali o A para ver como que vai ser esse gráfico mais ou menos. Segundo passo, encontra as raízes da função. Por que as raízes é importante? Porque se a gente tiver, deixa eu mostrar aqui. Se a gente As raízes é usando x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Isso, é o Bhaskara. Quando você É. acha as raízes, o que que você tem? As raízes é os pontos onde vai encontrar aqui o nosso eixo x. Então, se você achar a raiz 1 e a raiz 2, o x' e o x duas linhas, você vai encontrar, por exemplo, ele aqui e ele aqui. Você vai saber que esses pontos que você encontrar de raiz vão ser esses pontos que vão estar aqui no nosso plano cartesiano, encontrando o eixo x. Tá? Então, beleza, você vai ter encontrado aí se a concavidade é para cima ou se a concavidade é para baixo. Vai encontrar as duas raízes, a raiz x1 e a raiz x2. Okay? Próximo passo, você vai achar o ponto 0C, em que a parábola corta o eixo y. Então, lembra que quando a gente tem a nossa funçãozinha de x, a gente tem ax ao quadrado mais bx mais c. O a determina se a concavidade é para cima ou para baixo. E o C, ele fala pra gente aonde o gráfico corta o eixo Y, ok? O valor de C vai falar ali aonde que tá cortando no eixo Y. Então, a gente consegue achar o ponto 0Y em que o nosso gráfico vai passar. Então, encontrando, por exemplo, aqui o nosso ponto que tem de coordenada Czinha lá, a gente tem que o nosso gráfico vai passar por ele. Feito isso, a gente consegue também encontrar aí o nosso gráfico, encontrando também o vértice da nossa parábola aí, da nossa função. Encontrando o vértice também, a gente acha aí o vértice, encontra o seu valor e depois a gente consegue aí traçar a nossa parábola, a nossa funçãozinha, de forma mais fácil. Okay? Então, essa é uma das formas, utilizando esses 4 passos. Vendo a concavidade, achando as raízes, achando o ponto 0C, que vai intersectar o eixo Y, e encontrando as coordenadas do vértice. Utilizando esses 4 pontos, a gente consegue achar aí o nosso gráfico, ok? Aqui a gente tem todas as possibilidades possíveis, ok? Então, a gente tem aqui a possibilidade para o delta positivo, então, tendo duas raízes, a gente pode ter a concavidade para cima ou a concavidade para baixo, ok? Com o delta igual a zero, a gente tem aí que o nosso gráfico, ele vai encontrar aqui, ó, o eixo x em um ponto só. Veja que aqui tem 2, ok? Tá vendo? Tem 2 pontos. Nesse daqui ele encosta em um ponto só, porque o nosso delta é igual a zero, ou seja, tem uma raiz real apenas. Então, ele encontra aqui apenas no zero, nessa raiz, nessa única raiz, ok? Então, tem aqui essas duas possibilidades, sendo o A positivo ou A negativo. E a gente tem essa daqui. Quando o nosso delta ele é negativo, a gente não tem raízes reais, ou seja, o nosso gráfico não encosta no eixo X. Se não tem raízes, não vai ter nenhum ponto aqui encostando no eixo X. Não quer dizer que não tem o gráfico, não quer dizer que essa função não existe, ela só não tem raízes.
Então, a gente consegue aí achar encontrando o nosso vértice e encontrando também o nosso ponto 0C, ok? Pode ser com ela com concavidade para cima ou com concavidade para baixo, ok? Então, são essas as opções que a gente tem aí para desenhar nosso gráfico, ok? Isa? Tô aqui. Ah, tá. Ok, certinho? Essas são as nossas possibilidades. Uhum. O nosso gráfico, quando a gente está falando do gráfico da função polinomial aí, de segundo grau, a gente tem que esse gráfico, essa parábola, ela pode ter um ponto máximo ou um ponto mínimo, tá? Quando a gente está falando aí de ponto máximo ou mínimo, para a gente encontrar, a gente tem o quê? Se a nossa concavidade ela é voltada para cima, então se ela é desse tipo, a gente tem um ponto mínimo, que é o menor pontinho aí que a gente vai ter, ok? Se a gente tem a concavidade para cima, a gente tem aí um ponto de máximo que vai estar aí na nossa parábola, ela vai ter ponto de máximo se ela for com concavidade para baixo. Então, a gente tem aí essas duas possibilidades, máximo ou mínimo. Como que a gente encontra o valor de máximo ou mínimo? É utilizando o nosso y do vértice. Lembrando que o y do vértice é o nosso delta sobre 4a. Utilizando isso daqui, a gente encontra o valor de máximo ou o nosso valor de mínimo, ok? Então, vamos dar uma olhada aqui no que o nosso livro ele vai nos falar. A gente tem, então, aqui, por exemplo, essa função aqui, x ao quadrado menos 4x, e a gente quer saber se ela tem valor de máximo ou se ela tem valor de mínimo. Primeira coisa, você vai ver que o a aqui é positivo, nesse caso é 1, ou seja, tem concavidade voltada para cima, sendo assim, tem ponto de mínimo, ok? Para achar o ponto de mínimo, é só fazer y de v, fazer aí menos delta sobre 4a, e encontrar o valor aqui, menos 4, que é o valor do nosso y de v, ok? Do vértice, ou seja, é o nosso valor mínimo. Nosso valor mínimo, menos 4, ok? Aqui tem um gráfico para você ver. Deixa eu te passar um exercício para você fazer, para você achar o máximo ou o mínimo. Então, faz aí de... Deixa eu dar um outro nome, né? Z de x, se é igual a menos x ao Como quadrado. assim? O máximo tem uma fórmula para fazer ele, não tem? Tem, é igual ao do mínimo. Você vai usar y de v. Ah, tá. Mais 40. Você vai me falar se ele é máximo ou mínimo, ok? E qual que é o valor do máximo ou do mínimo que você encontrar. Qual que é o valor, tá? Lembrando que você encontra utilizando y de v, que é menos delta sobre 4a, tá? Vou dar aí um tempo para você fazer e aí eu já te mostro a resolução. Então, aí a gente tem o quê? Ah, tá. Eu Primeira achava que coisa... você tinha posto o negativo no x. Coloquei. A gente tem que a é negativo, então o a é menos 1. Um. Ou seja, no nosso gráfico lá, a gente tem o quê? Concavidade virada para Para baixo. baixo. Okay? Então, é aquela triche assim, tá? Uhum. Se ela tem concavidade virada para baixo, o nosso ponto ou é máximo ou é mínimo, a gente tem, então, ponto máximo. Tá vendo que ele é aqui para cima? Então, a Sim. gente tem ponto de máximo. Ok? Uhum. Como que a gente vai encontrar esse máximo? Fazendo y de v, que é menos delta sobre 4a. Ok? Tá. Aí fica o menos, né? Uhum. 18 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 Uhum. vezes 40 Uhum. sobre 4 vezes 1. Menos 1, né? Ali... Tá, vamos lá. Quanto deu lá em cima? Vai dar menos, né? Coloca o menos que tem na fórmula. 324, que é 18 ao quadrado. 324. Menos 160. Menos 160, ou seja, mais
160, né? Aqui, ó, Isso. menos com menos mais. Beleza. Tudo isso sobre... Menos 4. Isso. Beleza. Aí fica menos, que é da fórmula, Uhum. 484 484 sobre menos 4. Isso. Dá 121 positivo. 121 positivo. Beleza, isso mesmo. Ok? Esse é o ponto máximo. Esse é o ponto máximo dessa funçãozinha aí, certinho, ok? Então, aqui, ó, também tá a resolução e aqui tá o gráfico, caso você queira ver, eles colocaram aqui também. Então, ele tem valor de máximo, que é 121, ok? Certinho. Nossa, que conta enorme! Então, a gente pegou uma que tinha uns números grandinhos, mas deu para fazer. Mas deu um número bonzinho até. Então. Beleza? Então, aqui, beleza. O estudo de sinal da função quadrática. Então, agora a gente vai ver aí esse estudo. A gente vai dar uma olhada em como que a gente vai ver as respostas ou como que a gente vai analisar um gráfico mais profundamente. Então, a função, ela varia de sinal dependendo do nosso delta e do coeficiente A. Ou seja, se a gente tem o coeficiente A positivo, a gente tem uma função desse tipo aqui, com a concavidade para cima. E se a gente tiver o delta maior que zero, a gente tem o quê? Que intersecta aqui o nosso eixo X em dois pontos diferentes. Então, a gente vai ter um gráfico desse estilão assim, mais ou menos. Ok? Então, a gente tem o seguinte, a gente tem que o nosso y, ele vai ser positivo, tá? Se ele estiver nessa parte aqui, ou se ele estiver nessa parte aqui do nosso gráfico, ok? E aqui ele vai ser negativo, porque ele está debaixo aí do nosso eixo y, ele está na nossa parte negativa. Isso daqui é só para a gente dar uma analisada no nosso gráfico, tá? Aqui, se a gente tem o nosso A positivo e o nosso delta igual a zero, a gente tem aqui a nossa raiz encostando no eixo X e a gente tem essa análise aqui do nosso gráfico, ok? Se a gente tem... Então, quando ele for maior, o delta for maior, os valores vão estar encostando na linha? Isso. E quando ele for igual, ele vai ter só um resultado, né? Isso. Ó. E ele vai estar, tipo, não encostando, né? Ele vai estar relando. Isso, tipo tangente, só relando mesmo, com um pontinho ali. Então, por exemplo, esse aqui, ó, é o nosso eixo X, tá? Eu não vou desenhar o Y para ficar mais fácil da gente ver. Se tiver duas raízes, ou seja, se o delta for maior que zero, você vai ter dois pontos aqui, encostando. Então, vai ser assim. Encosta mesmo. Encosta mesmo. Então, o gráfico vai cortar o eixo X, o gráfico vai passar aqui. Okay? Se a gente tiver o Y igual a zero, porque a gente só tem um ele vai estar passando no... Isso, então vai no estar número que ele determinou. Isso, ou ele vai estar encostando por baixo, ok? Sim. Exatamente isso. E menor, ele nem vai relar. E menor, ele nem rela. Exatamente isso, ok? A mesma coisa a gente tem aí para quando o nosso A é negativo. Então, mesmo assim, com a concavidade para baixo, a gente tem aí, se tem duas raízes, vai encostar ali no eixo X duas vezes. Se tem uma raiz, vai encostar uma vez. E se não tem nenhuma, não vai encostar, ok? Não vai nem relar. Não vai nem relar. Então, é isso aí. Aqui a gente tem um exercício para você dar uma olhadinha. Então, a gente tem uma função. Você encontra aí as raízes. Você vai ver que tem duas raízes. Menos 1 e 2. Menos e 2. Isso. Marcando aqui menos 1 e 2 no eixo X. Você vai passar lá o nosso gráfico, vai desenhar o gráfico. Porque o A, ele é negativo. Isso, porque o A, ele é negativo, com cavidade para baixo, exatamente. Então, veja que aqui, os f de x, nessa parte aqui, eles são negativos, Vão porque eles estão ser para baixo. negativos. Eles estão para baixo do eixo x. Aqui, entre menos 1 e 2, aqui, ó, nessa partezinha aqui, a gente tem que ele é positivo, ok? O nosso f de x, ou seja, nossos y são positivos. E aqui, do 2 para frente, a gente tem que ele é negativo, ok? Porque está aqui embaixo do x. Ou seja, o nosso y está negativo. Okay? Aqui tem um outro exemplo também. Quando não vai encostar,
Então, quando aqui, ó, o nosso delta deu menos 23, não temos raízes reais. Então, nosso gráfico nem encosta no eixo X. E todos os valores de G de X, que são todos os valores de Y, vão ser positivos. Como não tem nenhuma parte dele na parte negativa ali, ele vai ser sempre positivo. Ok? Ok. Beleza. Agora, um estudo do crescimento da função quadrática. Vamos dar uma observada primeiro e vamos ver o que acontece. Se a gente tem o A positivo, ou seja, se a gente tem a concavidade dele aí virada para cima, o que a gente tem? Deixa eu colocar aqui o nosso eixo de simetria. A gente tem, você está vendo que ele está descendo e que depois ele sobe? Ele está crescente. Ele tá, os dois, tá? A função quadrática, ela tem os dois. Aqui, primeiro, ele é decrescente, tá vendo que tá descendo. Depois que passou aqui o ponto do vértice, ele começa a subir. A partir daqui, ele é crescente. Ok? O nosso gráfico aí da função de segundo grau, ele tem os dois. Ele decresce e cresce, ou ele cresce e decresce. Então, se ele tá decrescendo, chegou num ponto, ele começa a subir, a nossa concavidade ela é voltada para cima. Se a gente tem aqui, ó. A gente tem aqui, ó, que ele cresce e depois ele decresce, a gente tem a concavidade voltada para baixo, ó. Ele cresce e depois ele decresce, ok? Uhum. Então, a gente tem aí essas duas opções aí que podem acontecer. Então, a gente tem que ele cresce e depois decresce. Se ele quer... Peraí, mas... Isso, ele cresce e depois decresce. Ou se ele decresce e depois cresce, ok? Uhum. Agora aqui, a inequação de segundo grau. Eu vou passar para você um vídeo antes para você dar uma olhadinha, para você assistir, que é um daqueles vídeos lá do Uno, que nem a gente viu na aula passada, para falar um pouco de inequações, depois a gente vai ver aí como que a gente vai fazer essas inequações. Ok? Eu vou postar esse vídeo também junto com aquele outro vídeo que a gente assistiu na semana passada, como material de apoio para você, tá? Não vai ter lição de casa? Então, como eu já fechei, eu acho que eu vou fechar hoje, talvez suas notas, eu vou postar lá para você fazer, tá? E talvez eu utilize para semestre que vem ou nem entre, mas eu vou postar lá, tá? Se você quiser, você manda para mim, você faz, eu corrijo lá para você e te mando. Ok? Uhum. Mas como o ano letivo vai terminar na terça-feira e eu gosto de deixar um tempo um pouco maior para fazer essas lições, eu vou postar, mas aí você não precisa se preocupar com nota. Ele não vai entrar como nota, mas é uma tarefa. Você pode fazer, você faz, para você poder ir treinando também um pouco, né? E aí eu vou postar também para ter os materiais de apoio lá. Então vai ter os slides, vai ter esses vídeos todos linkados lá. Ok? E eu te mandei os cálculos do outro exercício. Ótimo. Eu ainda não consegui ver, mas beleza. Hoje eu consigo dar uma olhada e já coloco aí a nota. Então, beleza. Aí na equação aí do segundo grau, que nem a gente já viu, ela para resolver ela, a gente faz da seguinte forma. A gente olha essa equação como se ela fosse uma equação e resolve o nosso probleminha. Então, a gente tem aí, por exemplo, a inequação 2x² mais 4x menos 6 menor ou igual a zero. Para a gente resolver, o que faz? Utiliza aqui o sinalzinho de igual, finge que é um igual aí, desenha o nosso gráfico. Então, você vai fingir que essa inequação é uma equação, você vai pegar ela, igualar a zero, ok? Vai desenhar o gráfico, desenha lá o seu gráficozinho, e aí você vai analisar. Você desenhou o gráfico, você vai ver aqui que essa função, ela é menor do que zero. Quando que ela é menor do que zero? Então, você vai olhar aqui nessa função. Quando que ele está na parte negativa do nosso eixo y? Quando que ela está nessa parte aqui, em que ela é negativa? Aonde que o nosso gráfico está aqui nessa parte negativa? É isso que você tem que analisar. Então, veja aqui, ó, nessa funçãozinha aqui, a gente tem o quê? O que está na parte negativa?
a gente tem aqui entre o menos 3 e o 1. Você tá vendo que a parte negativa é assim, é o pico da nossa função aí? Uhum. Então, isso quer dizer que o nosso conjunto solução, ele é o quê? Todos os x pertencentes aos reais, tal que eles estão entre menos 3 e 1, ok? Então, você vai analisar. Ele está falando que é menor que zero, então você tem que ele tá nessa parte aqui debaixo do nosso gráfico. Se ele está nessa parte, a gente pega aí quais são os valores que a nossa função está negativa, ou seja, quais são os valores de x em que o nosso gráfico está nessa parte negativa. Ok? Ok. Deu para entender? Uhum. Então, na equação, você geralmente faz o quê? Finge que é uma equação, ok? Iguala a zero, faz igual a zero. Resolve como se fosse uma equação. E depois você analisa aí. Analisa. Se você quer maior que zero, você quer menor que zero. Ok? Ela é bem simples. Ok. Ó, aqui tem um outro caso, por exemplo. Aqui a gente tem 6x maior do que 3x ao quadrado mais 3. Faz o quê? Joga tudo para o mesmo lado. Então, aqui nesse caso, ó, a gente vai jogar o nosso 6x para o outro lado. Aí vai ficar 3x ao quadrado. Nesse caso, ele jogou para o outro lado. Deixa eu jogar, então, para o lugar que nem eles. Você vai pegar aqui o 3x ao quadrado e jogar aqui para frente. Então, vai ficar menos 3x ao quadrado. Vai pegar aqui o 3, vai jogar para lá também negativo. Então, a gente vai ficar com isso daqui, ó. Menos 3x ao quadrado mais 6x menos 3. Ok? Uma equação. Uma equação. Finge que é uma equação, desenha aí o gráfico. E você vai fazer o seguinte. A gente tem aqui que é b maior do que zero. Então, você vai olhar aqui no nosso gráfico, aonde eles estão acima do gráfico x. Então, se o negativo era aqui embaixo, se você quer que ele seja maior do que zero, você quer a parte do gráfico em que está nessa parte azul aqui, nessa parte em cima. Olhando, você vê que não tem nenhum ponto ali em cima? Não tem nada ali do gráfico? O nosso gráfico está totalmente aqui embaixo? Uhum. Ainda assim, a nossa solução é vazia. Opa, nossa solução é vazia. E também porque Hum. o A é negativo. Isso, o A é negativo, então a nossa concavidade é para baixo. E E não tem também, nada. como o delta deu zero, então você só vai ter uma raiz. Exatamente, você só tem uma raiz ali. Ok? Uhum. Alguma dúvida? Não, Não? Beleza. não é tão difícil isso daí. Então. Não, é mais uma análise. Você tem que sempre ter muito cuidado com o que você está vendo para fazer essa análise certinha. Mas não tem nada de tão absurdo. Ok? Aqui algumas outras coisinhas para a gente lembrar que a gente já viu sobre a nossa geometria analítica, quando a gente tem esse encontro aí entre a geometria e a álgebra. Então, a gente vai ver aqui, eu vou mostrar para você, os casos que a gente tem quando a gente tem a intersecção, o encontro entre uma parábola e uma reta. Então, a gente pode ter esse seguinte caso, no que eles se encontram em dois pontos. Então, eles têm dois pontos em comum. A gente tem também quando eles se encontram em um ponto só, tá? Pode ser dessa forma assim, como uma tangente, ou intersectando mesmo, como uma secante, tá? Ou a gente pode ter não se encontrando. A gente tem uma parábola e uma reta que não se encontram nunca, tá? Nesse caso, a gente tem algumas coisas o quê? Se eles se intersectam em dois pontos, a gente tem duas raízes diferentes, ok? Se eles se encontram em um ponto só, eles têm uma raiz, e se eles não se encontram, eles não possuem raízes, ok? Que nem a gente já viu antes, né? Se o delta é positivo, tem duas raízes, tem uma raiz só, se é zero, e se é negativo, não tem raiz nenhuma. Aqui, como que você faz para saber? É me dado a função da minha parábola e é me dado também a função da minha reta. Como que eu sei se encontram ou não? Onde que eu acho essas raízes? Você vai pegar a função da reta, a função da parábola e você vai fazer o quê? Você vai igualá-las. Então, você vai pegar essa parte aqui da função da reta, igualar com a função aqui da parábola e você vai encontrar
uma função do segundo grau. Então, por exemplo, deixa eu voltar aqui. Opa, o que apareceu aqui? Se você tem, por exemplo... Cadê? Aqui. Se você tem, por exemplo, y igual a 2x mais 1. Isso aqui é uma reta, tá? Uma função afim que a gente já estudou. E você tem y igual a x ao quadrado mais 2x mais 4. Isso aqui é uma parábola, ok? A gente acabou de ver. Se você quer saber se essa reta e essa parábola elas estão se encontrando, veja que a gente tem y igual e y igual. A gente iguala, então a gente faz 2x mais 1 igual a x ao quadrado mais 2x mais 4. Feito isso, deixa tudo junto, deixa tudo do mesmo lado da equação para a gente ter o quê? Então, fica x ao quadrado Exatamente. Menos 2x Menos 2x mais 2x mais 2x. igual a 4, né? Menos 1. Deixa tudo junto. Pode deixar o 4 e o 1 junto também. Então, menos 4. Lembra que você está passando esse para cá. Então fica 4 menos 1. 4 menos 1 igual a 0. Isso. Arrumando aí, aqui dá para cortar, né? A gente fica com o quê? X ao quadrado menos mais 3. Igual a 0. Exatamente. Igual a 0. Ok? Achou aqui, ó, essa equaçãozinha. Você vai encontrar as raízes. Tem duas raízes? Então, você tem esse caso aqui, tá? Tem porque o x vai ser mais ou menos raiz de 3. Tá, a gente pode fazer, eu nem lembro qual que era. Você lembra qual? Deixa eu ver aqui. X ao quadrado mais 3. Então, vamos ver aqui. Eu sou boa de memória. Eu não tenho uma memória muito boa. Então, dá para passar lá, ó, menos 3, ok? Então, fica a raiz de menos 3. Ó, nesse caso, raiz de menos 3, a gente não está nos reais, aqui já é complexos. Ou seja, não tem raiz. Okay? Não existe raiz. Não tem a raiz real. Ou seja, não é nesse caso. Nesse caso é quando você tem duas raízes, tá? Então, veja que a gente vai ter qual caso aqui? A gente vai ter esse aqui. Essa reta e essa parábola, ela não se encontram, tá? Porque não tem raiz, elas não vão se encontrar. Se tivesse duas raízes, Opa, eu esqueci que eu não tô com o negócio aqui. Se tivesse duas raízes, a gente tem o quê? Esse primeiro caso aqui, que eles vão estar se encontrando duas vezes. Se tivesse uma raiz só, a gente ia ter um desses dois casos, que ia se encontrar em um ponto só, ok? E quando não tem raiz nenhuma, que foi o que a gente acabou de achar, a gente tem aí que elas não se encontram, ok? Então aqui era só para lembrar aí a parte da geometria analítica, a gente já tinha visto isso, mas só para dar uma lembrada aí, ok? Aí a gente vai começar com os exercícios. Nossa, não tá nem animada essa parte aqui dos slides, eu vou animar para depois. A gente tem aí os exercícios depois. Eu não vou começar os exercícios hoje, porque eu prefiro começar os exercícios todos juntos e a gente já termina eles todos na semana que vem, ok? Então, hoje foi só essa parte da nossa... da teoria. E aí, na semana que vem, a gente já faz vários exercícios aí e a gente já termina. E aí você já entra de férias, claro. Ok. Beleza?